Deixa eu começar a gravar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Muito boa noite a todos. É um imenso prazer estarmos aqui reunidos hoje, né? Em mais um IC Talks, esse importante evento promovido pelo Instituto de Ciências Exatas de Informática da PUC Minas, falando de temas relevantes, né, e emergentes relacionados à área de tecnologia. Em nome do ICEI, nós gostaríamos de agradecer aí a presença da Gabriela Hoffmann, do Gabriel Tecucci. Gabriel, me perdoe aí se pronunciei o seu nome de forma incorreta. Agradecer aí à professora Joyce, coordenadora do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Agradecer aí todo o suporte do professor Marcos Arraes e a presença de todos os alunos que se fazem aqui presentes. Bom, vamos dar início, então. Gostaria de começar convidando a Gabriela Hoffmann, que é da área de atração, né, da empresa Objective, para nos apresentar um pouco melhor a empresa. Gabriela, por favor, fique à vontade. Perfeito, obrigada, gente. Boa noite. Hoje eu não sou a estrela principal, né? A estrela aí é o Takeuchi mesmo. Ele vai falar um pouco de DevOps, eu já passo aí a fala para ele. Mas, de toda forma, né, eu queria só me apresentar, então. Eu sou a Gabi. Como o professor já comentou, né, eu atuo aqui na área de atração de talentos na Objective, e a parceria com a PUC Minas realmente é dada aí justamente porque a Objective tem muito um valor que é compartilhar conhecimento, né? E aí a gente tem feito, né, essas conversas aí com algumas faculdades, algumas instituições, tem agregado muito, tanto para nós quanto para os alunos, né, também. Eu acho que é uma troca realmente, né? Nenhum lado ganha mais ou menos, né? Acho que os dois ganham. E aí, só para falar um pouco da Objective, para vocês entenderem do que a gente vai falar hoje, é uma empresa de desenvolvimento de sistemas, tá? A gente já tem aí 27 anos no mercado, uma empresa de tecnologia. Hoje a Objective tem algumas frentes diferentes, então a gente tem hoje desde um produto principal ali, que é um CRM Billing, tem a parte de projetos, né, que é o que a gente chama de software sob demanda. Temos também uma parte de consultoria ágil, né, que para quem já ouviu falar sobre metodologias ágeis é um pouco disso, né? Não vou entrar aqui a fundo. Vou deixar o site para vocês também depois, para vocês darem uma olhada, né, um pouco melhor no que a gente faz. Hoje a Objective está ali em quase 600 colaboradores, tá? E apesar do conteúdo hoje, né, ser DevOps, ser sobre DevOps, eu quero reforçar com vocês justamente que não existe somente a área de DevOps. Eu acho que esse é o motivo aí pela PUC Minas estar trazendo também, né, várias representações diferentes, justamente porque tem a área de desenvolvimento, né, tem a área de DevOps, tem a área de produção, suporte, o QA, né, que alguns chamam de QA, outros QA, mas parte de teste, UX e UI, né, os designers. Então, assim, quem não gosta de codar, não se desespere, né, eu sempre comento isso, porque realmente tem muito trabalho quando a gente fala de código, mas também tem outras áreas que não necessariamente, né, envolve ali o código propriamente dito. Mas hoje, então, Takeuchi, se apresente, fale um pouco aí do conteúdo. Acho que esse era um resumo já sobre a empresa e eu vou deixar o link aí depois para vocês, tá? E obrigada. Ok, nós que agradecemos, Gabi. Então, Takeuchi, por favor, fique à vontade. Só apresentando aqui um pouco mais do Takeuchi, né? Ele é coordenador de DevSecOps, né, da Objective, formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná,
Possui mestrado na área de inteligência artificial, também pela Universidade Federal do Paraná, 25 anos de carreira, 14 anos de empresa, do Objective, 13 anos de experiência com CI/CD, Cloud, background em desenvolvimento full stack, apaixonado por Linux, open source, tecnologia em geral, né? Gosta de ler, de animes e de montar robôs. Takeuchi, temos aí algumas coisas em comum, alguns gostos em comum. Por favor, fique à vontade aí. Bom, então, boa noite. Então vamos direto para o assunto. Deixa eu apresentar aqui. Todo mundo consegue ver? Está funcionando aí? Sim, tudo certo. Tá legal. Bom, então já fui apresentado. Tá? Hoje a gente vai falar aí sobre Kubernetes. Tá? Mas para falar sobre Kubernetes, que é a orquestração de container, né? Às vezes eu não sei até que ponto as pessoas aqui sabem o que é um container, então eu vou começar falando um pouco de container. Falar daí sobre como é que se constrói um container, né? Bem resumidamente, e daí a gente vai entrar propriamente dita no Kubernetes e nos objetos que o Kubernetes gerencia, né, de maneira bem resumida. Bom, então o professor já me apresentou, tá? Então acho que eu vou pular essa parte aqui. Né? Só vou comentar aqui com relação à minha experiência geral, tá? Então, eu já lidei com muitas áreas, eu sou apaixonado por tecnologia em geral, não só programação, não só DevOps, não só infra, tá? Então, geral, né? E isso tá bem no meu DNA, tá? E eu passei por muitas áreas e por muitas coisas diferentes, tá? E aqui estou hoje. Então, tá bom. E antes de começar a falar de container, eu vou falar dessa palavrinha aqui que talvez as pessoas não estejam muito familiarizadas, que é Infrastructure as Code, tá? Então, existem dois caminhos aí quando se fala de infraestrutura, de construção de infraestrutura, que é o tradicional, que é o quê? É aquilo que vocês conhecem, né? O cara tem lá um servidor, tá? Faz um SSH ou um Telnet da vida, né? Pelo amor de Deus, não use internet, tá? Mas faz o SSH, vai lá, roda comando, instala coisa, ou clique botão, né? Pior ainda, né? Operando uma interface, né? Gera os artefatos e é isso aí, pronto, está instalado o servidor, né? E o outro caminho é o caminho do IAC, tá? Que, em oposição ao caminho tradicional, ao invés de você sair metendo a mão no servidor, né, ou nas coisas, você escreve código. Tá? Então, você declara a sua infraestrutura, o seu elemento, o seu servidor, tá? Os componentes que vão lá, de maneira codificada. Né? Então, você tem um texto que vai representar isso, pode ser de maneira declarativa ou imperativa, tá? Aí versiona isso em alguma ferramenta, tipo Git, né? E você constrói o ambiente a partir desse código, tá? Então, só para vocês entenderem a diferença, tá? E esse caminho do IAC é o caminho que as pessoas estão seguindo hoje em dia. Tem várias ferramentas que vão nessa linha, tá? E o Docker e o Kubernetes também seguem nessa linha. Você tem a opção de fazer de uma maneira menos declarativa, tá? Sair executando comandos, mas essa não é a opção que se escolhe hoje em dia, tá? Pelo menos no mundo profissional, vamos dizer assim. Né? Existem pessoas aí de todo tipo que, claro, podem fazer isso, mas não é o caso, tá? Dos ambientes mais evoluídos por aí. Então, tá bom. O que é um container? Tá? Então, um container é uma unidade de software que empacota todas as dependências da sua aplicação. Pronto. Então, tá isso. Então, aqui a gente tem um container, é isso aqui. Né? Tem lá a aplicação. Eu vou ter um script que faz a inicialização da aplicação, que vai fazer o quê? Vai fazer tudo o que eu quiser na inicialização. Você pode instalar software durante essa inicialização, pode editar arquivo, criar arquivo, tá? E no final das contas você vai iniciar a sua aplicação da maneira que ela tiver que ser iniciada. Então, se for uma aplicação Node, você vai lá rodar um Node da vida, um NPM ou um Yarn, né? Se for Java, vai rodar Java e assim por diante, tá? Então, dependendo da aplicação, você vai rodar da forma adequada. E dentro desse container, né, dessa unidade de software, vão estar empacotados também todas as dependências e tudo que ele precisa, de modo que esse artefato, que é o container, tá, ele é autocontido. Né? Então, tudo que precisa para ele rodar está lá. Tá?
E isso traz todos os benefícios das coisas estarem empacotadas lá dentro, né? Que se você coloca num ambiente diferente, ele vai funcionar. Se você rodar o container, né, na sua máquina, vai funcionar. E se ele funcionar na sua máquina, a chance dele rodar num servidor, tá? Seja ele no ambiente produtivo ou no ambiente de homologação, são muito altas, tá? Eu não vou dizer 100%, porque existem elementos da qual a sua aplicação pode depender, que não são necessariamente, né, as dependências que estão aqui. Tá? Você pode ter algum elemento de rede, tá? E alguns outros elementos que podem estar fora. Mas assim, 99% das vezes funciona do jeito que funcionar na sua máquina. Tá? E existem algumas coisas que vão estar fora do container, que é tipicamente, tá, o runtime do container, tá, e o kernel né, do sistema operacional e o hardware, né, que não vão estar dentro do container. Tá? Então, alguns containers, algumas ferramentas famosas de container aí são essas aqui, né? O Docker, o Podman e o Containerd. Né? O Containerd, embora não seja tão conhecido por aí quanto o Docker, por exemplo, tá? Ele, na verdade, é o padrão do Kubernetes. Tá? E por mais que você crie um container Docker para rodar no Kubernetes, tá? No final das contas, ele vai aderir ao padrão do Containerd e vai ser executado dessa maneira. Tá? Legal, então, um container é muito parecido com o conceito de VM, né? Então, ele representa, do ponto de vista de aplicação, um servidor, digamos assim. Essa seria uma analogia, né? Então, quando você pensa em container, você pensa, eu vou pegar e vou rodar o meu servidor, que tem aplicação, então, beleza, é o container. Legal. E se a gente fala que ele é parecido com uma VM, né, com uma máquina virtual, faz todo sentido você querer comparar as duas coisas. Tá? Então, qual que é a diferença? Então, temos aqui o container, de novo, né, o engine de containers, que é o runtime, tá? O SO, né, em cima do qual ele roda, e a infraestrutura de hardware, que estão fora do container. Tá? O que tem de características bem relevantes aí no container? O container, ele é imutável. Tá? Então, uma vez que você construiu isso aqui e mandou para algum lugar, o que está aqui dentro não muda mais. Tá? Então, isso é interessante porque, né? Pode parecer, nossa, mas que ruim, eu não posso mudar a minha aplicação? Não, não pode. Mas por que isso é bom? Isso é bom porque se você coloca em ambientes diferentes, você sabe que ela é do jeito que ela foi produzida inicialmente. Ela não mudou, porque ela é imutável. Tá? Isso traz outros benefícios também. Mas vamos lá, o que mais? Como ele não carrega toda essa parte externa aqui, ele é leve e é rápido de subir, tá? Em comparação com uma máquina virtual. Tá? Então, sendo leve e rápido e menor, tá? Porque ele não empacota o sistema operacional inteiro, certo? Existe um custo menor de hardware e de manutenção no geral. Existem alguns poréns, né? Aqui, algumas ressalvas. O host do container restringe o container. O que quer dizer? Como o kernel não está dentro, está fora, tá? Então, por exemplo, um container que é produzido para Linux não vai funcionar no Windows out of the box. Você vai precisar fazer algumas coisas. Não é impossível rodar no Windows, porém você vai ter que batalhar um pouco para isso funcionar. Tá? Hoje em dia tem várias ferramentas que facilitam isso, fica quase transparente, mas no geral não é tão transparente quanto seria num Linux, por exemplo. Né? E a curva de aprendizado para usar um container é mais íngreme, tá? Porque não é tipo você pega, se você sabe operar um sistema operacional e instalar coisa, não é só isso, você vai precisar aprender mais coisa. Tá? A máquina virtual, por sua vez, ela empacota o SO, e aqui não é exatamente o hardware, mas assim, uma emulação de hardware. Né? A máquina virtual ela é maior do que o container, ela tem todo o sistema operacional com todas as coisas que estão instaladas nele, tá? Inclusive uma série de coisas que você tipicamente não precisa. Tá? Mas isso traz uma vantagem que ela é ainda mais garantido de que ela vai funcionar do jeito que você espera. Né? Então, tá. Aí ela vai rodar em cima de um SO qualquer, que vai utilizar uma ferramenta tipo um VirtualBox, um Hyper-V ou algo do gênero, né, para rodar isso aqui tudo. Tá? E claro que vai ter o hardware lá embaixo também. Mas do ponto de vista das aplicações que estão aqui, o hardware está aqui. Tá? Então, por exemplo, se a tua aplicação ela precisa de alguma coisa com relação à placa de vídeo, né,
alguns drivers, etc., vai estar emulado aqui no nível do hardware, tá? Garantindo compatibilidade total com isso. Então, o que é bom e ruim ao mesmo tempo é que, tipicamente, uma máquina virtual ela é mutável. Depois que você sobe ela, você vai mudando. Isso facilita para você instalar coisas, pelo menos no começo, tá? Porém, depois que ela já subiu, tá? O cara vai lá em pacote, normalmente ele manda o disco junto, então ela mudou e você já não tem mais garantia de que ela é aquilo que era que ela era quando foi produzida inicialmente, né? Uma coisa boa que eu falei, então, ela não tem a influência do SO no qual ela está rodando, tá? E isso garante que isso aqui é muito, muito parecido com aquilo que você rodar, é praticamente 100% de garantia de que isso aqui não vai dar problema. Uma vez que subiu, né, a aplicação, a sua máquina virtual, ela é o que é e está tudo lá, tá? É diferente, por exemplo, do container, que pode existir alguns elementos externos, tá, que influenciam no container, embora sejam poucos, tá? E como eu falei, ela simula o hardware, portanto, você pode ter algumas dependências mais pesadas que envolvem hardware, tá? Ser mutável, como eu disse, pode ser um problema também, tá? Ela é lenta e pesada, então você não vai ver uma VM pequena, né? Uma máquina virtual normalmente vai ser grande, tá? E normalmente ela vai envolver o disco, né? Então aí vai ser maior ainda. E por isso ela tem um custo de manutenção e de hardware maior. Então tá. Um conceito que é importante distinguir quando se fala em container, tá? Eu estou falando container aqui, que é um termo genérico, tá? Mas na verdade, quando se fala em container, a gente distingue pelo menos dois conceitos, que é o container e a imagem que representa o container. A imagem é o quê? A imagem é, digamos assim, um arquivo, entre aspas, né? É o artefato que você produz, tá? Quando você está trabalhando com containers, é a imagem. A imagem ela é transportada para onde você quiser. Você vai colocar num registry, né? Por aí, tá? E ela vai poder ser utilizada para executar a sua aplicação, tá? Quando ela estiver executando, aí sim a gente chama de container. Então, um container é o quê? É a imagem em execução, tá? A imagem ela tem um file system que é imutável dentro dela, né? Que tem coisas dentro dela. Imutável, quando eu digo assim, é que já vem coisas pré-instaladas, tá? E ela não muda. A imagem é sempre congelada, tá? Quando você roda a aplicação, o container, né? Ele vai ter um file system, que daí é o file system em execução, né? E que esse file system, você pode escrever coisas nele. Então, se a tua aplicação, por exemplo, vai escrever log, tá? Ela vai escrever no file system que o container subir aqui, tá? A princípio, se você não fizer nada, esse file system que é criado aqui é descartável e é esperado que seja dessa maneira, tá? Por quê? Porque depois que o container morre, tá? Você pode subir um outro container igual e ele tem que funcionar da mesma maneira que o anterior. Então, a gente trabalha com esse conceito de imutabilidade quando se fala de container. Por mais que a aplicação, quando o container está rodando aqui, escreva no disco, a gente assume que isso vai ser descartado, tá? Salvo, claro, você faça alguma coisa, tá? Não é que não existe estado em disco, existe maneira de fazer isso, tá? Mas tipicamente não vai estar dentro desse file system que eu estou falando que é descartado, tá? E uma imagem, ela é composta de várias camadas, tá? A grosso modo, uma camada é o quê? É basicamente um conjunto de arquivos, tá? Então, quando você está construindo um container, você vai rodar, digamos assim, um comando que cria um arquivo. Pronto, criou uma camada, tá? Você roda um comando que faz alguma configuração, vai alterar o file system, vai gerar mais uma camada. E assim por diante. Cada alteração no file system, cada comando que você rodar, vai gerar uma camada, tá? Dentro disso aqui, tá? E por que isso é importante, tá? De saber. Porque toda vez que você criar uma imagem nova a partir de uma imagem que já existe, ela carrega todas as camadas que já existiam antes, tá? E nada que tinha lá é perdido de fato. Existe de alguma maneira, né? E uma coisa interessante das camadas é que elas contêm apenas a diferença entre uma e outra, tá? A diferença, no caso, onde a unidade é um arquivo, tá? Então, mesmo que você tenha esse arquivo igual nos dois, tá? Se ele tiver aqui diferente, ele não é só o diff do arquivo que é carregado para cá, é o arquivo inteiro. Então, isso é interessante saber, porque quando você cria arquivos, quanto menor o arquivo for, tá? É mais interessante do ponto de vista de imagem, porque quando você criar uma camada nova, ela vai, e você alterar aquele arquivo,
tá? O arquivo inteiro vai ser incluído na camada nova. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, se você está rodando uma base de dados que grava tudo num arquivo, né? Como o Oracle. Legal. Então, o Oracle normalmente você cria lá um tablespace que é um arquivão de um tamanho, sei lá, 4 GB. E aí você sobe o Oracle e daí, eu subi o Oracle, fiz uma alteração e vou criar uma imagem nova a partir disso. Tá? E essa alteração afetou, né, esse arquivo, Então, o que você vai ter aqui é um arquivo inteiro de 4 GB, então essa camada aqui vai ter 4 GB. Né? Naturalmente, como a gente está falando, a gente quer que as nossas imagens sejam pequenas, né? Imediatamente vocês podem observar que não é o que a gente quer. A gente não quer arquivos desse tamanho. Legal. Então, isso é um container, isso é imagem, tá? Como é que se define um container com Docker? Você pode rodar comandos e tudo mais, ou você pode usar o caminho do IAC, tá? Que, no caso do Docker, que é o exemplo que eu vou colocar aqui, desculpa, eu escrevi errado aqui, é Docker, faltou um R aqui, Dockerfile. Você define com um arquivo parecido com esse aqui, né? Tem uma série de comandos. Tá legal? Então, por que você vai usar um container? Tá. Então, porque ele empacota tudo que você precisa e ele é pequeno, portanto, ele é fácil de distribuir. É fácil de você mandar para o seu cliente, de você mandar para transportar entre ambientes diferentes, mandar para o seu amigo, né, para sua namorada e assim vai. Então, é moleza, fácil de distribuir. O container, ele roda isolado do sistema operacional. Então, por que você usa o container ao invés de rodar a sua aplicação? Porque o container, ele isola a sua aplicação com relação ao ambiente onde ele está rodando. Tá? Então, ele isola a rede, isola a memória, tá? E isola o file system. Então, ele te garante que certos aspectos de segurança, porque se essa aplicação aqui, tá, digamos que ela não se comporte bem, ela vai comprometer apenas o seu próprio ambiente até um certo ponto. Tá? Então, ela não vai conseguir, por exemplo, alterar a memória de uma aplicação que esteja fora dela. Tá? Não vai poder mexer no disco de uma aplicação que esteja fora dela. A rede, ela também não vai poder ficar sniffando o pacote, tá? A não ser que você force essa situação. Tá? Então, você ganha essas questões e você também garante que, se ele está isolado, né, você também garante que outras coisas que estão rodando ao redor não vão influenciar a sua aplicação. E, portanto, ela vai estar se comportando da maneira que você espera e da maneira que você testou e garantiu que funciona lá na sua máquina. Né? O famoso Works on my machine. Né? No caso do container, você consegue ter um pouco mais de paz de espírito quando usa ele. O container permite que você crie toda a configuração dele através de arquivos. E, portanto, você usa o IAC, né? Usa a filosofia do IAC. Tá? E, portanto, por que é legal? Né? Toda vez que alguém quiser saber, puxa, o que tem dentro dessa imagem aqui? O cara vai lá e vai lá no repositório de código e lê o Dockerfile. E ele vai saber exatamente o que está na sua imagem. Né? Então, isso ajuda muito se você quiser, por exemplo, debugar um problema, se você quiser incrementar, instalar coisas novas. Será que tem tal ferramenta instalada? Vai lá e olha no Dockerfile. Tá? Será que essa imagem ela tem uma determinada característica de configuração de memória, um permissionamento de uma determinada forma? Como é que os usuários estão configurados dentro dessa imagem? Tá? Como é que está o file system? Está tudo declarado aqui, e isso é muito bom. Tá? O container, ele é escalável. Tá? Como ele é uma unidade de software isolada, tá? Ele também se protege de si mesmo, o que é muito legal, porque se você rodar ele, por exemplo, na mesma máquina, você pode rodar 2 containers na mesma máquina e não tem problema, eles não vão interferir um no outro. Por quê? Porque eles são isolados. Tá? E como eles são unidades autocontidas, para você ter uma nova réplica, é só lançar uma nova réplica. Ela pode estar na mesma máquina ou não, e isso não importa. Tá? Então, torna fácil de escalar, porque você consegue lançar unidades inteiras da sua aplicação facilmente, e elas não têm dependência com o ambiente no qual elas estão rodando, assim, quase nenhuma dependência. Tá? Um container é fácil de atualizar por causa do IAC, é fácil de atualizar a execução, porque você vai lá e diz, agora eu quero usar a versão 3 da minha aplicação. Você vai lá, pronto, estou usando a versão 3 e está usando. Puxa, deu alguma coisa errada, eu fiz alguma bobagem, né? Introduzi um bug, está afetando a minha produção.
Como é que eu reverto? Eu volto para a versão 2 e digo, pronto, agora usa a versão 2. Moleza. Isso aqui torna muito fácil. Ele também permite, tá? Tudo isso que a gente viu, permite a gente implantar estratégias de implantação, tá? São estratégias que eu não fazer parte do escopo da apresentação, mas tem várias estratégias que são muito interessantes, tipo Blue Green Kernel Role Update, que permitem fazer o famoso Zero Downtime Update, né? Que é atualizar a sua aplicação sem que ela fique fora do ar. Então, é possível facilmente de fazer isso através de containers, tá? E para efeitos dessa apresentação, ele é muito legal, por quê? Porque dá para rodar no Kubernetes. Bacana. Então tá, vou fazer uma pequena demo bem rápida, tá? De um container. Então eu fiz aqui, eu tenho um container Docker aqui. Vou mostrar para vocês. Tá? Muito simples. Então eu estou definindo o que é aqui nesse container, que nesse Dockerfile, perdão. Né? Eu estou definindo que eu vou construir ele em cima de uma imagem chamada Node 18 Alpine 3.14. Onde é que está essa imagem? Está na internet, está no Docker Hub, tá? É um site que tem por aí, onde tem a maior parte das coisas que são open source, vão para lá, tá? E quando você não diz nada, é de lá que ele vai puxar, tá? Existe uma forma de você pegar uma imagem, né, que você construiu e que venha da sua rede, do seu repositório, tá? Mas enfim. Legal, então aqui eu vou copiar um script para dentro do meu container, da minha imagem. Vou alterar o diretório de execução. Vou criar um entry point e vou rodar, né, o shell. Beleza, então tá aqui, vamos ver qual é a cara desse script. É um script extremamente simples, tá? Ele imprime uma coisa e fica esperando para sempre. Legal, então vamos construir esse container aqui, tá? Já de my, colocar o diretório e vai construir. Então, o que a gente vê aqui de interessante? Ele está puxando a imagem da internet, lá do Docker Hub, tá? Bacana. Você vê que uma coisa interessante aqui é que ele tem vários pools aqui. O que é isso aqui? Não? Então, vocês lembram que eu tinha falado que um container ele é composto de camadas, tá? Então, o que você está vendo aqui são as camadas dessa imagem aqui, tá? Então, ele vai baixando as camadas. E uma coisa bem legal, tá? É que se eu criar uma outra imagem, né, um outro Dockerfile, que usa também o Alpine, ele vai utilizar, ele já vai ele vai reutilizar o que eu baixei, não vai precisar baixar de volta, tá? E se eu tiver um cara aqui em cima eu acabei de criar, né, um container, uma imagem chamada main, né? Vamos lá. Main não, my. Tá aqui. Se eu criar eu posso criar uma imagem my2 que é em cima dessa aqui. E ele vai utilizar só ela, tá? Não vai baixar nada. Ah, mas digamos que eu usei o my e já deployei em algum lugar, tá? Lá no Docker Hub mesmo, por exemplo. Legal, bacana. E aí eu posso, em algum momento, criar uma outra aplicação que depende do my. E eu não sou o cara que desenvolveu o my, tá? É um outro desenvolvedor. Legal, o outro desenvolvedor lá, né, o Joãozinho, ele quer construir o my 2 em cima do my. E aí ele vai declarar que depende do my. Que nem isso aqui, from my. Bacana. E aí, mas digamos que ele já tinha baixado o Node por qualquer outro motivo. Porque, por exemplo, alguma outra aplicação dele também já dependia. Na hora que ele mandar baixar o my, ele vai baixar só as camadas do my. E isso aqui não vai ser baixado de novo. Tá? Então, isso aqui é um dos grandes trunfos, assim, uma das grandes sacadas do pessoal que construiu o Docker. Essas camadas, elas são reaproveitáveis, né? E você não precisa ficar duplicando, mesmo que sejam aplicações diferentes. Tá? E uma outra coisa interessante que vocês estão vendo aqui, que ele tem aqui steps, e ele põe aqui, né, um hash aqui. O que é isso aqui? É justamente uma camada. Então ele está construindo camadas aqui. Tá? Legal. Então vamos rodar isso aqui agora. Vamos rodar o my para ver o que acontece. Rodou, pronto. Só isso? Só isso. Nada muito interessante. É só para mostrar que funciona. Legal. Então agora eu posso olhar o que está rodando aqui. Vocês estão vendo um monte de coisa aqui, ignorem. Eu vou olhar só para esse cara aqui. Que não está aparecendo aqui porque eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Tranquilo. Agora sim. Legal. Está lá o my rodando. Então agora eu posso entrar nele se quiser.
Não, mas não, desculpe. Eu posso pegar o nome ou posso pegar aquele chá lá, tá? Aqui, então eu posso pôr essa. Então, estou lá dentro do container, posso fazer o que quiser. Se eu pegar e criar um arquivo aqui, né? Full, que tá aqui. Legal. Sair. E aí eu vou lá e mato o meu container. Estou matando o container aqui. Beleza, matei. Saiu daqui, tá vendo? E eu rodar de volta, ele vai criar um container novo. Que tem um nome diferente, inclusive, né? O Gift Jones agora. E eu vou dar um exec. Agora eu vou entrar no Gifted Jones e dar um ls. Cadê o full? Não está aqui. Porque, como eu tinha explicado, né, ele descarta. Tudo que você fizer aqui nesse file system vai ser descartado, tá? A não ser que você faça alguma coisa, que é basicamente montar um volume externo. Né? Legal. Então tá bom. Isso é o Docker. Então só deixa eu matar aqui o Gifted Jones. E beleza. Voltemos para a nossa apresentação. Temos rápido. Vamos falar agora da estrela do show, que é o Kubernetes. Então, o que é o Kubernetes? Tá? O Kubernetes é um projeto que foi desenvolvido pelo Google, escrito em Go, lá por 2024. E, eventualmente, o Google doou ele para o CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation. Tá? E ele serve para quê? Então, assim, se o container é um servidor, tá? O Kubernetes é toda a infraestrutura. Tá? Como assim? Bom, ele representa, tá? Isso aqui. Então, você tem lá o Kubernetes Container. Só que essa representação aqui, ela não é precisa, tá? Mas aqui, para efeitos de entendimento, são suficientes. Então, eu posso ter o Kubernetes aqui. O Kubernetes é o maestro, tá? E aqui, nós temos os caras que estão dentro do nosso cluster Kubernetes, que são containers rodando, tá? E o Kubernetes cuida dessa parada toda aqui. Isso aqui é uma simplicidade, obviamente está bem simplificado, né? Mas o que eu posso ter aqui? Eu posso ter, por exemplo, a minha aplicação rodando. Eu posso ter uma base de dados, eu posso ter, sei lá, um LDAP, posso ter um MongoDB, e aí vai. Eu posso ter uma série de coisas que vão estar rodando. Então, o Kubernetes, ele é uma abstração que representa a infraestrutura completa da sua aplicação. Então, ela não é só... Enquanto assim, o container tem as dependências de file system, tá? O Kubernetes, ele engloba a maior parte das dependências externas, como, por exemplo, um serviço de LDAP, como eu falei, o MongoDB, né, uma base, e assim por diante. Tá? Então, ele tem uma série de coisas que estão envolvidas aqui. Tá? E ele representa quase tudo, tá? Pelo menos assim, do ponto de vista do que a sua aplicação precisa, ele representa tudo. Então, ele é uma abstração ainda mais completa do que o Docker. Né, do que um container. Um container, ele representa só uma unidade de software, enquanto o Kubernetes, ele representa um ecossistema inteiro. Legal. E como é que é a cara do Kubernetes, né, de um cluster Kubernetes? Então, é essa aqui. Bom, o Kubernetes é composto, assim, a grosso modo, tá, de um master, chamado também de control plane, tá? Ele tem aqui o etcd, que é uma base de, basicamente é um storage de chave-valor para guardar configurações. Então, ele tem configurações sobre como é que o seu cluster está. Tá? Ele tem um API Server, que eu já vou falar um pouquinho. Tá? E tem o Scheduler. E a gente tem os nodes, tá? Que são esses aqui. Os nodes estão rodando o Kubernetes, que é uma forma do cluster se comunicar. Né? O Kubernetes se comunica de alguma forma com o control plane. Tá? E é isso aí. Então, isso aqui é a cara geral. Então, os componentes que nós temos aqui no control plane. Tá? Então, nós temos aqui, como eu estava explicando, o API Server. O API Server é o mecanismo através do qual você fala com o control plane, tá? Com o Kubernetes. Então, se eu quiser, por exemplo, mandar um comando, né? Mandar um arquivo, fazer uma configuração, eu vou falar com o meu cluster através do API Server, que vai estar no control plane. Tá? Aqui eu estou mostrando apenas um control plane, mas, na verdade, é possível que você tenha múltiplos control planes. Tá? E quando é que você vai querer isso? Para a gente obter alta disponibilidade, né? Que é garantir que o teu cluster vai estar sempre vivo e disponível. Tá? Porque nada impede de, em algum momento, sei lá, o teu control plane está rodando uma máquina que está num servidor e, sei lá, né? Ocorre um acidente, né? Alguém tropeça numa tomada, né? Joga, derrubou o negócio, ou pegar fogo no prédio que está lá, né? Enfim, pode ser todo o nível de catástrofe aí que pode tornar
tá? Um control plane, fazer com que ele fique indisponível, tá? Então, você ter mais um vai te dar a capacidade de continuar se comunicando com o teu cluster, mesmo que um fique indisponível, tá? Legal. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos o scheduler, tá? E o scheduler ele é responsável por rodar os pods. Daqui a pouco a gente vai falar de pod melhor, tá? Mas assim, o pod é onde a tua aplicação vai estar rodando, tá? O container está aqui dentro do pod, tá? Então, lembra que ali atrás, né? Na figura eu tinha falado que os containers são, né, que o Kubernetes ele gerencia os containers. Na verdade, sim e não. Na verdade, o Kubernetes ele gerencia os pods e dentro do pod tem os containers. Tá? Então, a menor unidade computacional de um cluster Kubernetes, tá? É o pod e não o container. Tá? Mas o container está aqui dentro, sim. Tá? O IP Server, quando você fala com o IP Server e o IP Server precisa fazer qualquer tipo de comunicação, tá? Então ele vai falar com o Worker Node através do Kubernetes. Tá? Que pode ser resultado a partir do IP Server, ou pode ser a partir do schedule, ou pode ser, enfim, pode ser a partir de outros lugares. Tá? Nós temos aqui alguns outros elementos com o Controller Manager e ainda tem um outro que é o Cloud Controller Manager que não está aqui. Legal, então quando eu quero, por exemplo, rodar uma aplicação, eu vou aplicar uma configuração que diz, ó, eu quero rodar uma aplicação que tem um pod. Tá? Eu chamo aqui e daí o scheduler vai decidir onde que ele vai rodar. Tá? Então, o scheduler, que é o agendador, né? Ele que é o responsável por decidir onde as coisas vão rodar. Tá? Então, ele decide isso baseado no quê? Baseado numa série de critérios que você passa para ele. Tá? Se você não passar critério nenhum, ele vai basicamente decidir onde tem recursos computacionais para botar o teu pod. Tá? Ele vai lá, ó, você pode pôr aqui. Então, ele põe aqui. Você pede para rodar mais uma coisa? Vou botar aqui. Então, a princípio, ele vai tentar meio que distribuir a carga, tá? Mas ele também leva em consideração o recurso computacional daquele worker node, tá? Então, se ele vê que aqui você tá tentando rodar uma coisa que pede mais memória do que tem disponível aqui, ele vai botar aqui, mesmo que tenha um pouquinho de memória aqui, né? E a mesma coisa com relação ao CPU e assim por diante, tá? Temos um outro elemento aqui chamado QProxy, tá? Que é responsável pela comunicação de rede, tá? Das coisas. Bom, já vamos chegar lá. Bom, então, alguns objetos mais básicos do Kubernetes, tá? São isso aqui. Então, o que é um objeto no Kubernetes? Então, eu falei que o Kubernetes tem pods, tá? Mas, na verdade, isso é uma super simplificação, tá? Porque tá? Então, na verdade, você tem uma riqueza enorme de objetos que você pode criar dentro de um cluster, tá? E esses caras, quando eles estão rodando, eles são os objetos, tá? Ou resource. Não, beleza. Tá. Tá bom. Então você vai estar rodando o que lá? Tá? O que você descreve aqui? Os containers, tá? Vai colocar quais são os recursos que estão disponíveis, você vai ter política de start, você vai ter como é que ele vai fazer a quantidade de réplicas que ele roda, como é que ele vai se comunicar com o mundo externo, como é que ele vai ser monitorado, e assim por diante. Tá? Tem uma série de coisas. Tá? E uma das unidades mais básicas, como eu estava explicando, é o pod. Tá? O pod é a menor unidade computacional que é gerenciada pelo cluster. Tá? Sim, pelo Kubernetes. Tá? Mas dentro do pod tem os containers, que é o que você está vendo aqui. Tá? Então você tem aqui o pod e o container da sua aplicação, que pode ser 1, 2, 3, pode ter quantos containers você quiser. Tá? Tipicamente você vai acabar trabalhando com um, mas não é incomum aparecer mais de um, especialmente quando você instala ferramentas que precisam fazer coisas especiais, do tipo, eu quero pegar os logs da minha aplicação e mandar para um servidor de logs. Tá? Ou eu quero interceptar a comunicação e filtrar ela antes de chegar no meu container, por uma medida de segurança. Tá? E assim por diante. Tem uma série de coisas que você vai fazer. E quando o pod vai se comunicar com outros pods, tá? Isso vai ocorrer através do QProxy. Tá? Então, o QProxy é basicamente um mecanismo de roteamento de rede dentro do seu cluster. Tá? Então, se eu, digamos aqui, eu faço um request que eu preciso falar com esse pod, na verdade, ele vai fazer o roteamento através do QProxy. Tá? O QProxy é que vai saber onde as coisas estão rodando e vai rotear o tráfego de acordo. Tá? O cluster, tipicamente, você vai
organizar ele, tá? Utilizando namespaces, tá? E o namespace é o quê? É basicamente um conjunto de objetos, né? De resources, tá? Que pode ter um pod, um source, tá? Persistência, né? Um persistent volume claim, pode ter um deployment, e assim por diante, tá? E você vai ter N namespace, a quantidade de namespaces que você quiser. Por que você vai fazer essa separação? Então, pense como um namespace como se fosse uma espécie de diretório. Então, essa é uma forma de você pensar, eu quero organizar de maneira que as coisas estejam num lugar fácil de achar, né? Coisas que fazem sentido juntas estão no mesmo lugar, que se comunicam, tá? Você pode separar ela usando como critério a questão de segurança, né? Utilizando mecanismos de acesso. Você vai querer que o cara tenha acesso, por exemplo, a um namespace, mas não ao outro, tá? E assim por diante, tá? Então, o namespace ele faz essa separação lógica para você, tá? Aí uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, tá, mas se eu colocar uma aplicação no namespace 1, isso automaticamente isola ela de uma aplicação que esteja no namespace 2? E a resposta é não, tá? Do ponto de vista de comunicação, a princípio, a não ser que você faça alguma coisa, que você faça algum tipo de configuração, todo mundo fala com todo mundo, tá? Não existe restrição, tá? É claro que se você tiver várias aplicações e você quer deixar isso de uma maneira mais sadia, quer ter questões de segurança, quer evitar, por exemplo, que uma aplicação daqui faça um acesso indevido, né? Você vai colocar mecanismos para controlar isso, tá? Eu não vou falar desses mecanismos que não é escopo dessa apresentação, mas tem formas de você fazer isso, tá? Que é muito parecido com o conceito de firewall, que eu acredito que vocês devem estar familiarizados. Bom, e qual que é a cara de uma aplicação básica no Kubernetes? Tá? Essa aqui. Então, minimamente, tá? Não estou dizendo que é o mínimo do mínimo, tá? Mas normalmente você vai ter pelo menos, tá? 3 elementos aqui. Um service, tá? Um workload, que pode ser um deployment, um stateful set, tá? E um pod. Bom, vamos lá. Para que serve cada uma dessas coisas? Vou falar do workload primeiro. O pod você já sabe. Legal. Workload é o cara que decide quantos pods vão estar rodando. Tá? Então, ele que decide, basicamente, como é que quantas réplicas você tem, se vai ter que diminuir. Se você quiser diminuir, você vai falar com workload. Você vai definir algum tipo de relação entre elas, que é comum, por exemplo, descrição de volumes. Então, tem algumas coisas que você vai concentrar aqui. Tá? E ele descreve isso. Tá? Ele descreve isso e existe um elemento que eu nem coloquei aqui, que é o réplica controller, que vai decidir, que vai de fato fazer isso aqui, tá? Essa quantidade de réplicas que aparece aqui, tá? Então, cada pod é uma réplica aqui, né? Cada instância aqui. Ela pode ser definida de maneira estática no seu workload, ou você pode ter mecanismos que fazem o escalonamento automático disso, baseado em critérios que você venha a definir. Esse critério pode ser na sua forma mais simples, pode ser a memória, pode ser a CPU, tá? Ou você pode criar um critério customizado para você, tá? Você que conhece a aplicação é o cara que vai decidir como que você tem que decidir criar uma instância nova, né? Legal. Outra coisa que o workload define é a estratégia de atualização da sua aplicação, tá? Então, quando eu vou lá e faço uma atualização da aplicação, por exemplo, eu troco uma imagem Docker que está rodando aqui, tá? Como é que ele vai substituir esses pods aqui? Vocês lembram que eu tinha falado sobre o Zero Downtime, né? Como é que eu faço a minha aplicação ser atualizada sem que ela saia do ar? Tá? Então, o workload tem essas estratégias, tá? E a mais básica e padrão que tem em qualquer cluster é o rolling update, tá? Que é o quê? O rolling update ele vai substituindo N pods a cada momento, tá? Então, por exemplo, se eu mando atualizar uma aplicação, eu posso dizer que eu aceito ter no máximo 60% dos meus pods offline. Legal, então ele vai pegar e vai matar os 2 pods, vai atualizar, enquanto esse aqui fica rodando. Na hora que terminar de atualizar esses 2, pronto, ele vai lá e mata esse aqui. Dessa maneira, a sua aplicação vai continuar no ar, tá? Legal. Bom, aí se o pod é um servidor, digamos assim, aí você pode pensar, bom, um servidor,
ele é um elemento de rede, certo? Então, ele está espetado na rede. Ele tem um endereço IP. Isso é verdade do Kubernetes? É verdade. Tá? Cada pod que está rodando aqui tem um IP próprio dentro do cluster. Tá? Então, legal. Se ele tem um IP próprio e eu sou um cara de fora e quero acessar minha aplicação, e eu posso ficar acessando o pod diretamente? Posso. Tá? Só que se o pod morrer, por exemplo, quando for atualizado, ele vai para o espaço. E aí você não vai mais conseguir falar com a sua aplicação, porque mudou. Ah, não, mas eu posso pegar e tentar utilizar o DNS para fazer isso? Pode tentar fazer isso. Ou você usa essa outra abstração que nós temos aqui, que é o service. Tá? Então, quando você deploya a sua aplicação, você não vai só deployar os pods, você vai criar um elemento que representa a aplicação em si e o endereço de rede, digamos, a identidade para quem acessa a aplicação de fora. Tá? Então, todo mundo que tiver que falar com a aplicação vai falar através do service. Tá? Então, esse é um dos papéis dele, representar o ponto de entrada para a sua aplicação. Tá? E o próximo passo do service, né? A próxima função do service, tá? Por baixo dos panos, é decidir para qual pod esse request que está vindo aqui vai. Tá? Então, ele é o que muitas pessoas conhecem por aí como load balancer. Tá? Então, ele tem estratégia de balanceamento de carga, tá? E ele vai distribuir de acordo com um critério, novamente, um critério que você pode especificar. Se você não especificar nenhum, ele vai fazer o famoso round robin, que é o quê? É primeiro para cá, depois para cá, depois para cá, aí para cá, e aí vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E boa, bacana. Se você precisar de alguma estratégia diferente, tá? Por exemplo, porque você acha que existe algum estado que tem que ser mantido, tá? Que não é a forma mais adequada de se criar uma aplicação que funciona dessa maneira, mas às vezes não tem jeito. Eu peguei e estou migrando a minha aplicação, eu nunca tinha pensado nessa história. Tá? Para mim, a minha aplicação era stateful, né? E eu precisava que caísse sempre no mesmo lugar. Mas agora eu queria usar essa tecnologia bacana que é o Kubernetes, e botar ela lá, né? Só porque é cool, é porque é bacana. Ah, legal. Aí o cara põe aqui, escalona e daí começa a dar tudo errado. Por quê? Porque o balanceamento de carga não vai garantir que todos os requests caem no mesmo lugar. E aí você pode utilizar um mecanismo chamado stick session, né? Que é uma forma de balanceamento que garante que a coisa cai no mesmo lugar. Tá? Esse é um dos critérios. Tá? Existe uma outra forma que é baseada no IP de origem, tá? Que é uma forma muito ruim, mas que também algumas pessoas usam. Tá? Se o cara vem de um determinado IP, cai sempre no mesmo lugar. Tá? Então, no mundo ideal, se você já criou a sua aplicação pensando em Kubernetes, tá? Então você vai procurar fazer ela stateless. Mas mesmo assim, pode ser que você prefira que caia no mesmo pod. Por quê? Porque você pode ter cache. E aí você vai preferir que ela caia no mesmo pod? Porque o pod tem um cache e o meu cache, por algum motivo, eu não construí uma aplicação que faz um cache distribuído. Porque a minha aplicação é muito simples, ela tem um cache lá que é um mapa na memória. Tá, legal, mas aí você pode então querer utilizar o stick session mesmo assim e preferir que caia aqui por questões de performance. Tá, então esse é um dos outros papéis do service, que é você quer determinar para onde o tráfego vai. Outra coisa bacana que o service faz, né? Então, digamos que esse pod aqui morreu. Tá? E ele pode ter morrido por vários motivos. Tá? Lembra que eu tinha falado que é da imutabilidade lá atrás? Por que ela é importante? Porque se ela não tem estado, tá? Ela pode ir embora a qualquer momento. E isso é bom. Tá? Isso é bom por quê? Porque qualquer outro cara pode assumir o papel sem o risco de dar problema. Né? Claro que existem algumas questões a mais para ser considerado. Como eu falei, às vezes a aplicação é stateful e aí não adianta. Tá? Mas se você já levou em consideração isso, tá? Então, legal. Você, mesmo que ele morra por qualquer motivo, pode ser uma falha da aplicação, um crash, pode ter sido um DDoS, pode ser que a aplicação pode ser que não tenha sido bem dimensionado, os recursos aí estourou a memória, tá? Ou pode ser uma coisa tão simples como eu estou atualizando a minha aplicação, tá? E aí o service sabe que a aplicação, que esse pod aqui não está rodando. Então ele não vai mandar tráfego para cá, porque porque o pod não existe mais, tá? Então esse é um outro papel
muito importante que o service tem, que é de garantir que o seu tráfego vá apenas para os pods sadios. Tá? E tem uma outra coisa, eu falei só da aplicação morrer, mas ainda você pode determinar que, puxa, minha aplicação está sob uma carga muito grande e eu preciso parar de receber novos requests. Tá? Então você consegue fazer isso e dizer, para de receber request que eu vou primeiro processar tudo que eu tenho. Você consegue fazer isso, é possível, tá? Você define isso no pod, tá? Esses critérios. E legal, aí não vai vir tráfego para cá enquanto ela estiver nesse estado, que seja qual for o motivo que você decidiu que ela está. Que pode ser, por exemplo, eu estou com uma fila de processamento muito grande, ou ela está realmente num estado que não está usável, sei lá, pode ser qualquer coisa que você queira, tá? Ou ela pode ter ficado momentaneamente fora do ar, e você está tentando se recuperar. Mas se ela tiver que ir embora, que vá embora, e boa, não tem problema, porque na hora que isso aqui morrer, tá? O workload, como ele diz que tem que ter 3, mesmo que morra, tá? O Kubernetes vai saber que tem que subir um novo no lugar. Tá? Legal. E aqui no pod você vai definir o quê? Na descrição do pod. Uma série de coisas, entre elas os containers que você vai usar. Tá? Você pode definir labels que são utilizados, tá, por todos esses elementos que estão aqui, pelo workload, pelo service, tá? E para qualquer coisa que você queira. Você vai definir a imagem do container. Não lembra que eu tinha falado da imagem? Então, por isso que eu separei. Então, a imagem é uma coisa, o container é outra. Né? Então, eu posso dizer qual é a versão da imagem, quais são as portas que vão ser expostas, né, para serem acessadas pelo service. Se eu tenho algum tipo de volume, né, alguma persistência que eu preciso montar, às vezes tem, né? Não é toda aplicação que tem, mas, sei lá, às vezes a tua aplicação grava imagens e eu preciso que ela esteja lá. Tá? Ou, às vezes, eu tenho uma outra situação um pouquinho diferente, que eu faço algum tipo de inicialização, que é feita num outro tipo de container, que a gente chama de init container, e que gera alguma configuração que vai ser acessada por esse volume. Sei lá, tem várias possibilidades aí, tá? E agora, eu vou fazer uma pequena demonstração do Kubernetes. Legal. Então, temos aqui, eu tenho aqui um outro Docker, que está aqui. Muito simples. Esse aqui eu fiz baseado no Nginx, tá? Que, para quem não sabe, é um servidor web bem famoso. Tá? E aí eu vou fazer agora um container. Bom, então, My Web Application. Legal, construir bem rapidão. Eu poderia rodar aqui, mas eu não quero. Tá? Ao invés disso, eu vou pegar isso aqui e vou configurar o meu cluster. Então, temos aqui o cluster. Aqui eu tenho um arquivo de configuração, a gente chama de manifesto. De novo, tá? O Kubernetes também segue a ideia do IAC, embora você pode até fazer sem, tá? Mas não é recomendável. Tá? E aí eu tenho aqui, o que eu tenho definido aqui? Olha só, eu tenho aqui definido um service, né? Bem bacana. Legal, eu dei o nome certo, né? Aqui é a minha aplicação, que é o Web App, tá? E ela é um deployment. Tá? O deployment tem um tipo de workload. Eu digo que vai ter 3, eu quero 3 pods, e aqui eu digo container. Olha só, aqui eu coloquei a imagem como my, eu vou colocar como my Web App, na verdade, tá? E bacana. Então tá aqui, e eu tô dizendo o seguinte, ó, que eu vou expor a porta 80. Legal. Então, agora eu vou fazer aqui -f, sample, e ele vai colocar. Eu estou rodando isso contra um cluster chamado Minikube, tá? Vocês podem procurar por aí, o Minikube é digamos assim, é um ambiente de desenvolvimento de Kubernetes, tá? E legal. Então, agora eu quero ver o quê? Eu quero ver aqui o que está rodando. E tá lá, eu tenho 3 pods. Tá vendo? Cada um desses pods aqui foi definido. Então, deixa eu pegar e ver mais coisa aqui. Vamos lá, Kubernetes, get, ó. Vamos ver tudo que tem aqui. Olha só, eu tenho os pods, tá? Eu tenho aqui um service que é do próprio Kubernetes. Eu acabei colocando no namespace padrão, então ele aparece aqui. Mas aqui tem o service que me interessa, que é o que eu criei, tá?
o deployment e o replica set. Tá? Lembra que eu tinha falado que tinha um cara que era o cara que realmente fazia, tá, a gestão disso aqui? É o replica set. Tá? E ele é criado automaticamente quando você define um deployment. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar a minha aplicação. Port forwards. Deixa eu dar uma roubadinha aqui, que eu sei que o tempo já está acabando. SVC. Então tá legal. Isso aqui, o que eu fiz aqui, tá? Eu estou expondo a minha aplicação para ser rodada em localhost. Aí eu posso chegar no navegador, tá? E acessar ela. E tá aqui. Isso aqui é a minha grande aplicação, tá? Ah, mas você não está mentindo? Não, vamos ver, né? Vai que eu estou mentindo. Vamos lá olhar para minha aplicação Docker. Bom, eu parei de rodar, né? Ó, agora já não está funcionando mais, porque eu parei de rodar aquele cara lá. Mas eu posso vir aqui em web, né? Vamos lá, abrir com o Firefox aqui o meu index. Legal, tá lá essa grande aplicação que é só uma página estática. Se eu quisesse atualizar, como é que eu faria? Você pode editar a sua aplicação aqui, construir um container que vai ter uma versão nova, tá? Então, só rapidão aqui. Digamos que eu achei que essa imagem está muito grande, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui ela menor. Legal. Então, agora eu vou fazer de novo minha aplicação. Vou colocar uma nova versão aqui, só para não confundir. Uma V2. A outra, ela ficou como latest, tá? E aí eu venho aqui em sample. Venho aqui de novo, no meu sample. E atualizo a minha imagem lá. Tá? E aplico de volta. Daqui eu apply. Bacana. Botei. Então você vê que interessante aqui, ó, unchanged. Tem coisas que não alteraram, então o Kubernetes sabe que não precisa mudar. Mas o deployment alterou, né? Então você vier aqui, pegar os pods. Agora, bom, você vê que, ó, ela está rodando a 9 segundos, então ela foi atualizada agora há pouco. Então vamos fazer um port forward aqui da vida. E vamos olhar para minha aplicação de volta. Pronto, tá lá, já está atualizado. Puxa, mas ficou muito ruim e cagou. Puxa, que problema, né? Aí você vem aqui no sample. Não, calma, tranquilo. Tira aqui. Dá um apply. Aí você vê que eu tô achando que ele mudou o latest. Deixa. Então talvez não funcione, mas vamos lá. Vou descobrir se ele mudou o latest, porque eu não taguei a imagem anterior. Opa. Pronto. Ah, não, ele deu certo. Então, voltou para a aplicação anterior. Lembra que eu tinha falado da questão da imutabilidade? Puxa, é muito fácil de voltar as coisas, né? O Docker permite isso. Tá, você troca a imagem, pronto, voltou. E é isso aí. Tá? Então, eu tenho algumas referências aqui, depois eu posso passar. Tá, a princípio, eu não tenho problema de compartilhar esses slides com vocês. Tá? E chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. Ok. Takeuchi, muito obrigado aí pela apresentação. Foi bastante esclarecedora aí para muita gente, né? Eu vi aqui nos comentários que alguns têm até uma experiência aí já a respeito da utilização de Docker, né? E alguns aqui também, né, Docker, Kubernetes, alguns comentários aqui que não tem experiência, que para muitos aqui também é o primeiro contato. E muito esclarecedora a sua apresentação, que acho que atende aí aos dois públicos, né? Principalmente para quem não conhecia, conhece Docker, mas não conhecia o Kubernetes. Pessoal, bom, uma das perguntas que temos aqui é a respeito da possibilidade de você disponibilizar o seu PDF, né, usado pela apresentação. Seria possível? Parece que o Takeuchi caiu. Parece que ele caiu. Vamos ver. Acho que ele já deve voltar. É. Ó, enquanto o Takeuchi está voltando, Voltei, eu vou deixar desculpa. aqui também. Aí, vou deixar já só o site da Objective, tá? Desculpa. Vai lá, professor.
Legal. Vocês conseguiram ver até o final? Eu não sei se faltou alguma coisa, porque eu não sei que hora que eu caí. Não, fechou já, Takeuchi. A gente estava começando aí as perguntas, né, professor? Isso, eu estava agradecendo aí a sua apresentação e comentando que foi bastante esclarecedora aí para a diversidade de público que nós temos, alguns que já têm uma certa experiência com Docker, outros que não, para muitos é o primeiro contato. E o pessoal elogiando bastante aqui no chat a sua apresentação. Então, muito obrigado. Então, uma das perguntas aqui é a respeito da possibilidade de disponibilização do material, né, que você usou. Seria possível você depois passar para a gente ou colocar aqui o PDF aqui no chat? Não sei se você tem acesso ao chat, conseguiria enviar esse PDF? Eu posso gerar o PDF sim e mandar. Ah, legal. Ok. E também lembrando que vai ficar gravado, né? Então, isso já. Quem quiser revisitar o conteúdo também vai estar gravado lá no link da PUC Minas. Sem dúvida, sem dúvida. Vinícius até disponibilizou aqui no comentário um link a respeito das imagens do Docker, né? Do Docker Hub. Pessoal, se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade aí para fazê-las. Vou aproveitar a oportunidade. No seu dia a dia, Takirch, você usa também outras ferramentas de apoio ou de base do Kubernetes, como OpenShift ou alguma outra? Bom, então, sim, a gente trabalha, o OpenShift, na verdade, ele é Kubernetes, tá? Para quem não sabe, o OpenShift não é uma coisa diferente, ele é um Kubernetes com algumas extensões e customizações da Red Hat, né? Então, ele vem com uma proposta de ser mais travado em termos de segurança, né? Então, ele tem umas restrições que você até pode ativar no cluster, mas no OpenShift vem por padrão, tá? Então, a gente já trabalhou também com vários clientes com OpenShift, tá? A gente já lidou com o cluster da Azure, com o cluster da Amazon, com o cluster do GKE, e a gente até já, em alguns clientes, já subiu um cluster do zero, usando até KubeDM ou Rancher, tá? E assim por diante, né? Então, em termos de tipos de cluster, né? É isso aí. Com relação a ferramentas de apoio, assim, a gente usa bastante o Minikube para testar as coisas, né? A gente usa muito o cliente, no final das contas, e editores de textos, a gente acaba não... Tá, ali, eu vi no chat mencionando o Lens, tá, que a gente não costuma usar, na verdade. Tá? No final das contas, quando a gente... pelo menos aqui no meu time, a gente acaba se acostumando muito a usar o terminal. Então, a gente gosta mais de rodar na linha de comando mesmo, mais na raça, tá? Não estou dizendo que seja errado, tá? Por favor, não é errado. Vocês usarem uma ferramenta, tá? Usem a ferramenta que ajudar vocês. Tá? Tem uma outra chamada que é bem interessante, que é o eu não estou lembrado do nome aqui, é Telemetry, não lembro, mas é uma ferramenta que é bem interessante, que permite você, é, é como se você colocasse o seu computador na rede, dentro da rede do Kubernetes, tá? E às vezes porque às vezes você quer começar, tá com algum problema e quer começar a fazer a acessar os sites que normalmente não estariam expostos, e tem muitos recursos, tá? Eu esqueci o nome porque, na verdade, eu praticamente não precisei, mas depois, quando eu achar, eu posso até mandar para vocês, tá? É alguma coisa com tele, tá? Mas, enfim. Então, como eu disse, eu realmente, em termos de ferramental cliente, tá? A gente usa mais a linha do comando ou os próprios consoles que o Cloud Provider fornece, tá? Que às vezes você quer fazer, por exemplo, uma atualização de cluster, então você vai lá no console da Amazon ou da Azure, eu quero atualizar o cluster, então, esse tipo de coisa você vai acabar usando o console do Cloud Provider em questão, né? A não ser que você tenha subido o cluster, né? Alguém falou do Terraform, a gente não costuma usar o Terraform, tá? Mas isso me lembrou, tá, uma ferramenta de apoio que a gente usa muito, que é o Helm,
tá? Eu quase não considero uma ferramenta cliente, tá? Que aí o Helm é uma ferramenta de template, tá? Que eu não chamaria de apoio, até é uma extensão. Ela é parecida com um package manager de uma distro Linux. Esse é tipo o apt da vida, ou o Yum, ou sei lá, algo assim. Só que o Helm é o que o Yum é, mas para Kubernetes, tá? Quando eu digo cliente, assim, eu não uso, por exemplo, o Lens, né, para visualização, esse tipo de coisa. A gente não usa esse tipo de ferramenta, tá? Mas que é tipo para explorar o cluster. Agora, ferramenta para construir aplicação, aí a gente usa o Helm bastante, tem o Kustomize, que também a gente usa. A gente não usa muito Kustomize, tá? Mas é uma opção, tá? E aí tem coisas que você instala no cluster, como o Argo CD, tá? Tem uma outra ferramenta que o pessoal usa por aí. A gente não usa, tá? Mas tem pessoas que usam por aí, que é o Helmfile. E aí vai, tá? Legal. A Stephanie está perguntando aí, qual que é a trilha que você recomenda, ou curso que você recomenda para quem está iniciando, ou até para quem quer aprimorar aí os seus conhecimentos a respeito dessas tecnologias? Bom, para quem vai começar, tá? O melhor lugar para você começar é no próprio site oficial do Kubernetes, tá? Eles têm um material bem bom e eles têm links para materiais muito bons, tá? Inclusive tem links para ferramentas por aí. Se você vai aprimorar, aí tem vários cursos na Udemy, tá? Tem cursos aí no próprio EDX e assim por diante, tá? E tem uma outra plataforma muito boa que é o Katacoda, tá? Que também tem coisas, inclusive para certificação. Se quer tirar uma certificação, né? Um CKA, um CKAD, tá? Eles têm coisas, tem bastante material e eles têm ambiente virtual, é bem legal. Assim, você pode, dependendo do que você fizer, você consegue até, se você pagar, daí não é de graça, mas você tem um simulador em que ele te põe lá na página web, você pode fazer os exercícios rodando comandos, tá? Né, como CTL para editar coisa, até no nível assim do próprio cluster, você quer, sei lá, olhar logs, quer ver o API server, né? E assim por diante. Tá? Então, o Katacoda, deixa eu até pôr ali. Tá? O Katacoda é muito bom para quem quer ir para um nível mais avançado, por exemplo, tá? E tem algumas ferramentas, se você procurar aí, tá? Tá? Que é Kubernetes Playground, tá? Você procura Playground. Se você estiver acompanhando algum material didático qualquer, tá? É legal, às vezes você quer brincar, quer testar, e você, sei lá, você está num ambiente que você não tem recurso suficiente para rodar um Minikube, ou não quer, porque é grande, não sei. Qualquer coisa. Você quer uma coisa. Ah, eu só quero fazer uns testes, brincar um pouquinho. Aí você tem o Kubernetes Playground, tá? Que te permite você fazer umas coisas. Ele abre uma página para você consegue criar nó, aí você consegue sair executando o comando direto lá. Tá? Dá para brincar bastante. Ok, legal. É, aproveitando aí, você tocou no assunto de outras ferramentas. É, o Nomad é uma ferramenta que, assim, né, como o Kubernetes também, né, serve para trabalhar, fornecer recursos aí para orquestração de serviços, enfim. Você já teve a oportunidade de trabalhar com ele? E qual que é a sua percepção aí a respeito dele, potencial? Tá. Eu não usei o Nomad ainda. Eu conheço o Hashcarb Nomad, né? Conheço de nome, eu olhei o site e tal, mas a verdade, assim, é que no mercado ninguém pede, tá? Então, a gente acaba, a gente acaba não tendo tempo de pegar e testar. Às vezes a gente testa, mas assim, é uma ferramenta que hoje ela tá bem de nicho, né? Então, assim, não me chamou muita atenção por enquanto, tá? Mas algumas pessoas comentaram que tem e tal, assim, não tenho nenhuma opinião sobre ele, tá? Eu sei dizer que as ferramentas da HashiCorp tipicamente são muito boas, então eu suponho que eles sejam uma ferramenta bacana, mas como ele tem uma abrangência de mercado muito pequena, assim, acaba não sendo muito interessante para mim, particularmente, né? Ok, legal.
Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Acho que o Thales havia levantado a mão. Thales, foi sem querer? Já abaixou? Eu tinha uma pergunta para fazer. É, eu quero, né? Eu estudo sobre DevOps e tal, quero me especializar nessa área. E no meu trabalho atualmente eu trabalho muito usando Linux e redes e pretendo avançar. E percebo também que no LinkedIn eu fico procurando muitas vagas lá e tal. E vejo que tem poucas vagas para estágio e nível júnior. E quando tem também pedem muitos pré-requisitos e vejo que a gente tem um roadmap muito grande para percorrer, muitas ferramentas. E então eu queria uma dica aí de como por exemplo, depois que eu já melhorar, né, a minha experiência com Linux, redes, qual ferramenta você acha que é o próximo? Se é o Docker, se eu começo pelo Kubernetes, tem a AWS também, que tem um monte de serviços lá para a gente explorar. Basicamente isso. Você sempre vai estudar Docker antes do Kubernetes, tá? Ou algum outro tipo de container. Claro que o Docker é disparado o mais popular, né? Mas assim, então se fosse falar assim, entre Docker e Kubernetes, obviamente você vai para o Docker primeiro, tá? E depois você vai pensar em Kubernetes. Aí com relação a cloud, tá? Aí tem espaço para todas as clouds. As que têm mais demanda por aí são a AWS e Azure, tá? Embora o GKE apareça também, tá? O GKE, ele é mais popular fora do Brasil do que aqui, tá? No Brasil é bastante Azure. Mas assim, a AWS é disparado, assim, não dá nem para comparar, tá? Então eu diria assim, para você, assim, as minhas dicas de estudo, assim, primeiro, você falou que gosta de Linux e tal, e redes, tá? Se fortaleça nesse aspecto, porque é muito importante, tá? Saber Bash scripting, entender do kernel, entender de rede, tá? Então, o conhecimento nessa área é bem difícil de achar gente que saiba bem, tá? As pessoas normalmente são profissionais, assim, muito superficiais nessas coisas, tá? Eu sugiro que você, na parte de Linux, tá? Que você estude algum tipo de script, seja ele Bash ou Python, tá? Você não precisa saber desenvolver aplicações complexas, mas você precisa saber desenvolver alguma coisa, tá? Por quê? Porque DevOps é muita automação. E a gente não faz automação sem programar, tá? Então você não vai fazer um sistema de CRM Billing, um website, verdade? Não vai fazer isso, tá? E nem precisa. Mas você vai automatizar coisas, tá? Eu gosto de dizer assim, eu tenho alergia a fazer trabalho manual, tá? Assim, começa a fazer muita coisa manual e já parto, não, a gente tem que automatizar isso aí. Não dá, não tem condições, tá? Então, aprenda a programar, porque isso é um diferencial grande nessa área de DevOps. Por quê? Porque muita gente que vem fazer entrevista, os caras chegam com zero ou com quase nenhuma experiência, ou assim, conhecimento de programação, tá? E isso, assim, para mim, assim, é tchau, tá? O cara não sabe programar nada, não sabe fazer um script, tá? É tchau nas minhas entrevistas, porque não, assim, o cara não consegue prosperar, tá? E isso acontece porque existe uma percepção de muitos lugares do mercado, tá? Tem muito lugar no mercado que está transformando, tá fazendo do DevOps uma infra glorificada, tá? Não tô de maneira alguma desmerecendo o pessoal de infra, tá? Mas o cara pega assim, o DevOps é um cara que sabe de AWS. Não, não é. Não é isso, tá? E às vezes o cara chega com uma infra forte, sabendo da AWS, mas o cara não sabe fazer um scriptzinho. Não... Aí você pede pro cara, vai estudar Terraform. O cara não consegue escrever Terraform porque ele tem vivência zero com código, né? Não consegue escrever um Helm chart, né? Escrever manifesto de Kubernetes por causa disso. O cara tem tanto foco no operacional, em meter a mão só, tá? Que acaba deixando ele muito. Ele acaba sendo só. Ele é infra, tá? E existe até espaço para o pessoal que é assim, né, que são especialistas de infra, tá? E não é ruim. Só que são coisas diferentes, né? Então, se você quer ir para a área de DevOps mesmo, tá? Você vai ter que saber programar. Então, eu diria assim,
aprenda a programar scripts, tá? Porque vai te ajudar muito você ter uma base boa de programação. De novo, você não precisa saber fazer site, não é programas grandes, tá? Mas automações que são normalmente simples. É um script que vai lá, né, que apaga arquivo, cria coisa, acessa uma API básica, ou faz um request, tá? Porque você vai usar muito esse tipo de coisa, né? DevOps tem muito a ver com integrar coisas e automatizar, você precisa saber, tá? Então eu diria assim que é até mais importante do que Docker, você saber. Tá? Aí depois eu iria para Docker. Se você fosse para escolher uma cloud, eu diria vá para a AWS hoje em dia, tá? Nem se preocupe com as outras, A tá? empresa atual que eu trabalho até usa um player de serviços de cloud, porém é o OCI, que não é muito utilizado, que é da Oracle Cloud, e também é tudo low code, sabe? A gente é só criar VMs mesmo e criar um ambiente, a parte estruturar a parte de rede e tudo mais, É, mas nada tão esse mais tipo de tão interessante quanto AWS e Azure. esse tipo de experiência que você está falando, que é low code, que é terrível para a área de DevOps, tá? Porque a gente não quer, tá? Eu, não, por exemplo, eu não quero um cara que venha meter a mão e sair criando instância e configurar as coisas na mão. Não quero. E, tá, o pessoal que está mais sério nessa área não quer também, tá? A OCI a gente usou num cliente, tá? Ela está começando a ficar popular porque ela é muito barata, tá? Então, por incrível que pareça, não é uma opção tão ruim assim por causa disso. Mas eu vou te falar, ela tá muito atrás das outras. É muito precária, muito ruim ainda. Sim, Mas ela tá crescendo porque eles estão assim, naquela fase muito agressiva, assim, eles estão quase dando. Aliás, assim, eles literalmente dão coisas, tá? E eu sei porque sim, eu tenho uns servidorzinhos que eu peguei lá porque é de graça. Então, você vai lá, poxa, eu quero um servidor para brincar, né? Na AWS não vai ter servidor decente para brincar, tá? De graça, pelo menos. E aí eu fui lá, criei na OCI, tá? Meu filho tem um servidor de Minecraft, eu botei lá, pá. Eu não vou pagar um servidor de Minecraft, botei no OCI, tá? Mas a parte de Kubernetes não é de graça lá não, tá? Aí, esqueça. Tá? Mas eu acho entendi. que, não sei se esclareceu, se ajudou em alguma coisa. Esclareceu. Agradecer aí e parabenizar pela palestra, foi muito interessante. Aproveitar também, vender meu peixe pessoal da Objective aí, deixar o meu LinkedIn aí. E obrigado, gente. Perfeito. Eu vou até falar o comentário que você falou sobre o Júnior, tá? Eu não tenho preconceito com relação a isso, tá? Para mim, o cara tem que mostrar essas coisas que eu falei. Se o cara mostra, ele pode até ser um júnior, mas eu prefiro um júnior que sabe programar um pouco, que sabe automatizar, assim, tá? Do que um cara que me vem como pleno ou sênior, mas o cara só sabe fazer infra, tá? E assim, é a maior parte das pessoas que vem pedir entrevista, tá? Mas, Tatius, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é uma pessoa que chega, né, pleiteando uma vaga na área de DevOps, totalmente sem experiência em desenvolvimento, né? É, essa pessoa ela tem bons conhecimentos de infra a ponto de ser interessante, assim, ser cogitada para disputar o cargo? Olha, assim, é, pra, no meu caso, assim, para eu considerar um cara que é só infra, pura infra, para entrar, ele tem que ser um monstro de infra, tá? Que existem pessoas que são excepcionais, como na parte de infraestrutura. Aí, se o cara mostrar um conhecimento excepcional, uma desenvoltura, não estou dizendo conhecimento, mas uma desenvoltura excepcional. Então, o cara não precisa, por exemplo, eu sei AWS, mas o cara diz assim, o cara tem um conhecimento de infra, uma desenvoltura muito grande na parte de infra, na parte de rede, principalmente, tá? Aí eu começo a considerar sim, tá? Porque, porque é difícil de achar também no mercado, tá? Então, mas o que acontece, o que ocorre é que o pessoal de infra que pleiteia a vaga, costuma ser eles costumam ter um conhecimento meio superficial de infra, ao ponto de que, assim, ele sabe, tipo, subir servidor de e-mail, né, subir o DAP, sabe, rodar uns comandos, mas, assim, acaba, tá, aí você vai falar um pouquinho mais de rede, uma coisa mais complexa, você vai falar do IP tables da vida, o cara já, IP o quê? Né, aí, entende? Aí você vai falar de firewall, o cara só sabe usar firewall com interface, tá? Então, se o cara tiver uma desenvoltura muito excepcional na parte de infra, assim, nesse sentido, assim, o cara, ele é capaz
de entender, assim, entende muito bem de redes, ele consegue debugar um tráfego de rede, um sniffer, tá? Aí começa a ser interessante, tá? Aí eu começo a considerar sim, tá? Mas, de novo, o cara tem que demonstrar sim excepcional, tá? Legal. No geral, o que é mais fácil é o mix, tá? Tendo um mix. Muito bacana. Bom, estamos chegando ao fim aí, excedendo um pouco o tempo. Gabi, você vai ter que abrir umas vagas lá. Pois é. Eu até me conectei já aí com as pessoas que passaram o LinkedIn, mas assim, quem quiser dar uma olhada, a gente sempre está postando lá também. Eu enviei o site da Objective, lá tem a página de carreiras, né, do Trabalho Conosco, que sempre está atualizada. Esse é o meu LinkedIn também, Takeuchi. Eu sei que você não acaba não postando tanto, né? Mas se você quiser também, a gente pode compartilhar. Tá. E até perguntaram se o Takeuchi tem canal, né? Se ele ministra conteúdos. Mas acho que não hoje, né, Takeuchi? Não, hoje não. A gente tem alguns planos, tá? Mas ainda não. Internamente muito, né? Na empresa, está ensinando sempre todo mundo, mas não oficial aí para externo. De toda forma, então, quero deixar meu agradecimento também, tanto para o Takeuchi, né, quanto para a PUC, que abriu também esse espaço para nós, e obviamente para todo mundo que está acompanhando do início ao fim. Eu sou suspeita, mas Takeuchi manja demais, foi excelente, sim. Obviamente não entendo, né, sou leiga da área, entendo ali bem por cima dos conceitos que a gente sempre fala aí quando a gente vai abrir uma posição para o DevOps, mas realmente ficou sensacional. E acho que é isso, então, né? Ok. Gente, então, em nome da PUC Minas, mais uma vez, gostaria de agradecê-los aí pela presença. Foi um prazer tê-los. Takeuchi tem uma didática realmente excelente, muito bem, palestra, conteúdo muito bem exposto. E, em nome da universidade, a gente continua à disposição aí para evoluirmos aí eventuais conversas e viabilizarmos aí futuras parcerias, vendo possibilidade, contem conosco para que nós possamos aí caminhar juntos e oferecer aí uma via de mão dupla, né? Que seja interessante para ambos, tá bom? Pessoal, a todos também, muito obrigado pela presença. Pois não, Patrícia. Só um último detalhezinho, né? Que eu vi que tem algumas perguntas ali, não vai dar tempo de responder, tá? Mas assim, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, tá? As mensagens que eu recebo lá, eu respondo. Tá? Eu não sou de postar muito no LinkedIn porque realmente me falta tempo, tá? Então, eu não sou muito ativo em redes sociais, apesar de eu ter colocado nos slides. Eu vou mandar o slide por e-mail para vocês, tá? Então, de novo, eu também acabei não colocando no chat, mas eu vou mandar por e-mail e aí vocês podem distribuir aí, tá? Não tem problema. Lá tem os meus contatos também, tá? E pode ficar à vontade para entrar em contato. Tudo que vocês perguntaram aqui no chat e eu não respondi, tá? Pode ficar à vontade, tá? Vão lá e perguntem, não tem problema, tá bom? Legal. Gente, então, mais uma vez, obrigado. Alunos, foi um prazer tê-los aí também. E um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tá bom? Obrigada, Boa gente. noite, gente. Obrigada, Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.